Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas para a gente falar hoje da fase minguante da Lua. Ela vai acontecer no dia 27 de novembro, às 9h29 da manhã, horário de Brasília, e vai acontecer no signo de Virgem. Já desde o dia 22, o Sol entrou em Sagitário, né? E então isso já, de certa maneira, muda bastante o colorido, né, do astral e tudo, que acaba ficando um pouco mais aquecido, um pouco mais brilhante, um pouco mais alegre, esperançoso, porque Sagitário é um signo muito bem-humorado, né, muito otimista e tudo. Então a gente sente já, né, nesses últimos dias, que o astral já melhorou. No entanto, a Lua está na casa das crises. E a gente sabe também que a lua minguante já é uma fase de crise, uma vez que os dois luminares estão sempre em tensão, né? Em toda a fase crescente, toda a fase minguante, que é o que gera movimento, né? E neste momento especificamente, a lua está ocupando então a casa 8, que é uma casa de crises. Crises essas que podem ser de várias naturezas, mas que justamente estando em Virgem, que é um signo de terra, nos conta que a crise pode ser justamente de natureza material ou de natureza financeira, econômica e etc. Inclusive porque a casa 8 também representa isso, né? A casa 8 ela faz, né, com a casa número 2, o eixo das finanças na 2 e da economia na 8, ou dos recursos na 2 e das dívidas na 8. Né? Então, a gente, de qualquer maneira, já tem esse eixo mexido naturalmente pelo fato da Lua estar ali. É também um momento em que a gente pode, né, fazer aquele balanço de todos os meses, em que a gente vê o que foi realizado, o que foi conquistado, o que não foi possível fazer, né? O que foi conseguido e angariado com todas as nossas ações e projetos e tudo mais, e ao mesmo tempo analisar esses resultados e projetar o próximo ciclo, planejar o próximo ciclo, né, que entra na lua nova, que é na semana seguinte. E tudo, né, já parece um pouco mais relativo nos últimos dias, porque tivemos um ciclo tão contundente, tão intenso, tão cheio de radicalidades, né? E, enfim, tão cheio de sustos e imprevistos, né? E agora estamos, então, nessa fase final com uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais redonda e um pouco mais relativa e flexível. Ao menos é o que afirma Júpiter, né? O Júpiter, interessante, é um planeta tão alegre, tão otimista, aliás, regente do próprio signo de Sagitário. Ele esteve muito presente durante todas as fases desse último ciclo, né? E em posições de proeminência, o que garantiu, de certa maneira, uma fluência, uma expansividade, uma certa alegria, esperança, fé, né? De que sim, estamos no caminho das transformações, mas não é preciso perder o bom humor, né? E é assim que o Júpiter sempre faz as coisas, né? Promovendo boa vontade, promovendo solidariedade, né? E de vez em quando umas boas risadas também, porque ninguém é de ferro. E logo em seguida da entrada da fase minguante, a gente já começa a ter acontecimentos imprevistos, porque o Saturno já vai logo de cara enfrentar uns desafios, confrontar uns adversários, né? Topar com algumas adversidades. Então a gente pode esperar que logo na virada já da fase minguante a gente tenha algumas surpresas. Mas mesmo assim ele mantém sua relação com Quiron, né? E mantém o equilíbrio das taxas da Covid e, de toda maneira, relembra que a gente deve também fazer a nossa parte. Mas não vamos esquecer que ele está com aquela tensão com Urano, né? Que a gente já comentou na fase passada, na semana passada. Esses dois planetas, eles são muito diferentes. Um é o planeta da conservação, é o planeta da estabilidade, é o planeta da corregedoria, da auditoria, do controle, que é Saturno. E o outro é o planeta do porvir, da antecipação de tendências, de uma certa ansiedade, de mudanças radicais, do futuro.
E é um planeta sempre revolucionário, ele sempre propõe, né, que as mudanças sejam mais radicais do que a gente está imaginando, inclusive, né? Isso pode ser de uma maneira mais imprevista, mais intempestiva, e não necessariamente isso é negativo, né? É, às vezes, só um pouco imprevisto, inesperado, mas não necessariamente negativo, tá? E isso já logo no comecinho já apresenta para a gente quais são os motivos ou quais são as motivações que vão promover quedas de braço e tensões entre turmas, entre, enfim, times, entre partidos, entre o velho e o novo, que a gente vem falando já. Aliás, esse é o aspecto mais importante do ano de 2021, né? Então, o de 2020 foi a própria pandemia, a concentração, né, de planetas que havia no mesmo signo, que promoveu a pandemia, e a de 2021, esse é o principal, né? É essa tensão o tempo todo no ar, do antes e do depois, do onde estamos e para onde vamos, o que já temos e o que teremos, né? Então, esse foi o mote de todo esse ano, e agora, chegando pertinho do final do ano, essas coisas todas tendem a se definir. E é na virada dessa fase que a gente vai entender um pouco melhor do que exatamente estamos falando em vários assuntos e temas, claro, cada um nas suas vidas, né? Mas, sobretudo, a turma do primeiro decanato dos signos de Aquário e Touro, Leão e Escorpião. E passado esses primeiros eventos com Saturno, a gente tem ao contrário, uma presença muito bacana de Júpiter na casa dos recursos e das finanças, fazendo uma relação excelente com o meio do céu. E lógico, isso é o momento em que todo mundo aí começa a receber seus 13º, então tudo isso vai promover, logicamente, um pouco de fartura, de expansão, de alegria, né? E de esperança para todos nós. Mas essa boa nova do Júpiter, ela é mais especial para a turma do terceiro decanato dos signos de ar, Aquário, Gêmeos e Libra. Então, esses 3 signos vão ser mais favorecidos por essa abundância de Júpiter neste momento. Vênus, Netuno e Marte estão formando um triângulo bem legal, uma aliança entre os 3, a Vênus perto do ascendente, né? O Marte lá em cima, o Netuno aqui embaixo, e isso tudo são ótimas notícias. Vocês vejam que são planetas em lugares bem distantes, porém articulando entre si. Isso é uma ótima oportunidade da gente também criar negociações, alianças, ter tratativas, expandir os nossos negócios, vender o nosso peixe, porque é um momento, enfim, que parece bastante próspero. Interessante, né? Apesar de ser uma lua minguante, que em geral é o momento em que as coisas, inclusive, baixam um pouco a energia, para que a gente comece a recolher as baterias, nesta minguante parece que não será assim, parece que a gente vai ter um momento de mais prosperidade. E isso ainda é mais especial para a turma do segundo decanato de Escorpião, Capricórnio e Peixes, no quesito afetivo, no quesito amoroso, no quesito apaixonado. Então, tudo isso tende a fluir muito bem para essa turma de nativos. Então, prossigamos para a gente arrematar esse ciclo da melhor maneira possível. As notícias parecem boas. Logo no comecinho da virada, a gente já vai ver quais são as decisões que a gente vai ter que tomar, né? O que é que vai estar em jogo, o que a gente vai precisar eventualmente eliminar e mudar e etc. E logo depois a gente tem boas notícias e vai poder fechar esse ciclo, acredito eu, que de uma maneira mais promissora do que ele começou. Então, não deixem de entrar no site e conferir o texto, não só para os seus signos solares, como para os seus signos ascendentes, mas também de como o passo dos planetas vai acontecendo dia a dia e vai trazendo, inclusive, às vezes, oportunidades excelentes que a gente não pode perder, ok? Um bom final de ciclo para todos. Não esqueçam de planejar o próximo, que começa na semana que vem, e até lá. Tchau! E tem mais, a verdade vem com o tempo. Não apressa o sentimento, deixa o coração falar até um dia o amor encontrar o seu momento, deixa ele ao sabor